Vale lembrar que o Flamengo é maior do que todo mundo, é maior do que todos, técnicos, jogadores, dirigentes, qualquer um. Eu queria ver ele conquistar esses títulos todos que ele conquistou, sei lá, no Vasco, no Inter, no Grêmio, no Atlético, no Cruzeiro, onde o Leonardo Jardim treinou e foi muito bem. Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Tamo junto, antenado? Obrigado aqui pela presença em mais um vídeo com a gente aqui. Olha só, será que já saiu a camada emocional toda? Inclusive, eu recebi uma mensagem nada simpática de um jornalista de grande imprensa aí falando que eu tava... Bom, isso eu vou falar em outro momento, né? Mas que só comprovou a minha teoria. Porque eu fiz um reel, um short, tá aí pra você no canal também. Cara, que loucura. Os caras estavam botando o Felipe Luiz, que covardia. Covardia, é só você ir no dicionário e ver, meu amigo, qual é o significado de covardia. Não tem nada de covardia nisso aí que a diretoria do Flamengo fez com o Felipe Luiz. Ah, poderia ter sido de outra forma, é verdade, isso aí a gente concorda, mas, porra, covardia é demais. Covardia, por exemplo, foi o que fizeram com o Dorival Júnior, quando fecharam, não essa gestão, a gestão anterior, do Landim, quando fecharam com o Vitor Pereira e o Dorival ficou sabendo pela imprensa. Covardia foi com o Paulo Souza, que muita gente, a maioria odeia ele, né? Mas ele foi o responsável pela melhor campanha da história do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Você vê, por exemplo, ano passado o Flamengo foi campeão, uma campanha horrorosa. O Flamengo só vem ficando em segundo, se classificando em segundo na fase de grupos da Libertadores. Fizeram ele treinar o time com o Dorival já contratado. Rogério Ceni, cara, demitido 3 horas da manhã, demitido com os jogadores todos na Copa América, machucados, demitido com áudio vazado aqui de um funcionário, covardia com o Domi também. Domi fez uma campanha muito boa no Brasileiro, teve ali 7 vitórias seguidas, 10 jogos de invencibilidade, 11 jogos, não lembro agora diretamente, corretamente. Depois deu uma caída, o Domi pegou Covid, até o auxiliar dele direto pegou Covid, o time inteiro pegou Covid e ainda assim o Domi foi demitido. Sendo que tinha pouquíssimos meses de trabalho, né? Então covardia, na minha opinião, é muito mais isso, apesar de também não ser o sentido literal da palavra, do que o que fizeram com o Felipe. Vale lembrar que o Flamengo é maior do que todo mundo, é maior do que todos, técnicos, jogadores, dirigentes, qualquer um, né? O Flamengo fica e todo mundo passa. Inclusive os torcedores vão e o Flamengo fica. Então a relação é profissional. Quando um técnico recebe uma proposta melhor, o técnico vai embora. Aconteceu recentemente no Botafogo, 2 vezes, né, com Arthur Jorge e também com Luiz Castro. Aconteceu com Jorge Jesus no Flamengo. Acontece toda hora, o tempo todo isso. Então, aconteceu com o Felipe Luiz, ele poderia ter ido embora para o Chelsea, para o grupo do Chelsea, Strasbourg, sei lá qual time lá que ele iria. E isso seria um dos motivos para o Bap ter ficado puto com ele. Enfim, olha o que o Boto, que muitas vezes não se comunica tão bem, falou rapidamente sobre essa escolha de demitir o Felipe Luiz e trazer o Léo Jardim. Estamos aqui, inclusive, para a coletiva do Léo Jardim. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o Presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o Presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Razões são sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. Solução. Está aqui o Leonardo, um treinador muito experiente, com vivências em diferentes contextos, com muitas conquistas em diferentes contextos também. E você vê que o Boto foi muito enfático, né? Ele falou exatamente o que eu tinha previsto aqui,
Se você demite e aí contrata qualquer um, ou se você não contrata imediatamente, não tem ninguém ali na ponta da agulha, isso seria amadorismo. Se o Flamengo trouxesse o Diniz ou até o Renato Gaúcho, seria amadorismo. Um cara com uma competência aparentemente duvidosa, que muita gente inclusive pediu o Fernando Diniz. Loucura, pelo menos na minha opinião. Agora, o Flamengo demitiu o Felipe Luiz já com o Jardim contratado. O Jardim, na minha opinião, é melhor do que o Felipe Luiz. Então, como o próprio Felipe Luiz, que eu gosto, tá? Um cara que eu gosto. Como ele mesmo disse naquela entrevista, dá uma olhada nessa resposta rapidinho aqui, para eu não ter que ficar dizendo as aspas. Entrevista que eu fiz com o Felipe Luiz em 2023, há exatos 3 anos, no aniversário do Zico, de gala, de 70 anos do Galinho de Quintino. Dá uma olhada aí. Felipe, muita gente considera um erro, né, essas mudanças, tantas mudanças de técnico que o Flamengo teve do Jorge Jesus para cá. Como é que vocês estão encarando isso? Talvez se programando mais assim, como é que eu posso falar? Trabalhando para não ter mais uma mudança, para não mudar de novo a filosofia, que começa de novo o trabalho, né? Não, nós, jogadores, a única função que a gente pode desempenhar é treinar e jogar o melhor possível. A gente não tem nenhuma opinião, né, sobre um treinador ou outro, sobre quem vem ou quem sai. A única coisa que a gente pode fazer é apoiar o máximo possível, entender o trabalho do treinador o melhor possível e fazer o melhor possível no campo. Se organizar e sincronizar o melhor possível, porque tudo não passa de uma questão de organização dentro do campo, né, tanto defensivo como ofensivamente. Então, independente do nome que esteja no comando do Flamengo, nós jogadores, a única coisa que a gente pode fazer é jogar bem, né? Então, a gente está em busca desse caminho. Então, para você não foi, só para complementar, para vocês não foi ruim, então, essas mudanças? Vocês não veem dessa forma? A gente não pode opinar essas mudanças, a gente pode opinar o que está no nosso alcance. O que está no nosso alcance é o que está no comando, o nosso líder que está transmitindo como ele quer jogar. A gente tem que entender da melhor maneira e colocar em prática no campo, independente do nome que esteja, já seja Jorge Jesus, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Domenech, o treinador que estiver ali, nós jogadores, a única coisa que a gente pode fazer é acertar dentro do campo, acertar os passes, acertar as finalizações, defender bem. Então, cabe a gente fazer isso, mais nada, a gente não tem que opinar sobre o nome. Você viu, o Felipe ainda como jogador, que ele era até, digamos, acusado, não sei se é verdade, se não é verdade, mas naquela panela de 85 dele, com o Diego Ribas, com o Diego Alves, que eles fritavam os treinadores que foram responsáveis pelas demissões de vários deles, inclusive Paulo Souza, Vitor Pereira, não sei se teve algum mais, o próprio Domi, não sei, o Ceni. O Felipe falou que não importa, né, qual é o treinador, que eles sabem o que eles têm que fazer. Felipe tem mérito? Claro que tem, eu não vou tirar aqui nunca o mérito do Felipe, os méritos dele. Óbvio que ele tem mérito. Óbvio que as conquistas também tiveram participação dele, mas ele não deu as conquistas para o Flamengo. Eu queria ver ele conquistar esses títulos todos que ele conquistou, sei lá, no Vasco, no Inter, no Grêmio, no Atlético, no Cruzeiro, onde o Leonardo Jardim treinou e foi muito bem. E não vamos esquecer que o Felipe Luiz também teve uma primeira fase da Libertadores muito ruim. Eu falei do Paulo Souza, o Felipe Luiz teve uma péssima ano passado que o Flamengo foi campeão. E os próprios duelos contra Estudiantes, o jogo de volta horroroso. O primeiro jogo o Flamengo foi muito prejudicado, é verdade. O contra o Racing, o Rossi salvando, teve um a menos lá com Plata, é verdade, foi expulso, mas o jogo em si, o Flamengo começou bem e depois acabou se complicando. O Felipe Luiz ganhou essa Libertadores muito também ali na conta do chá, assim como o brasileiro. Aquelas derrotas que eu vou citar sempre, contra Fortaleza e contra Fluminense, que ele manteve o mesmo estilo de jogo em um momento que o Flamengo talvez não tivesse, o elenco, o grupo não tivesse preparado psicologicamente, fisicamente para jogar dessa forma que o Felipe Luiz gostava tanto que o time jogasse. Diziam também, não sei se é verdade, que ele batia de frente com o scout no Boto, que ele não usava a base, isso me falaram, que ele usava menos a base do que gostariam, o atrito na renovação, pedindo os tubos, ou seja, para resumir, Felipe tem méritos, o Flamengo deve a ele, mas ele também deve muito ao Flamengo por todos os títulos que ele conquistou. E para você ver que não é uma situação aqui que eu estou pegando carona, que eu já pensava exatamente isso, eu vou colocar aqui, é muito bom não ter apagado esse vídeo. Quando acabou a coletiva do Felipe Luiz, depois da goleada de 8-0 em cima do Madureira, no jogo de volta lá da classificação, o Flamengo se classificou para a final do Carioca, olha só o que eu falei, para você ver que eu não estava blefando. Não estou blefando e também já tinha a mesma opinião.
Dá uma olhada. Seja muito bem-vindo, antenado, a essa parte 2 aqui daquele vídeo que eu fiz a reação da minha própria pergunta para o Filipe Luís, se ele se considera ou não monotático. E vamos lá. A minha ideia original, eu estou com o roteirinho todo aqui escrito, que eu vou passar para vocês os principais pontos que eu anotei, era chegar falando aqui que eu achava que o Filipe não tinha ou não tem mais clima no Flamengo, não necessariamente porque perdeu, e perdeu jogando mal, diga-se de passagem, esse é o principal ponto aqui que a gente tem que destacar, perdeu jogando mal. Se o Flamengo tivesse perdido jogando bem, com desempenho, ou tivesse pelo menos ganhado jogando mal, ganhado a Supercopa ou a Recopa, com certeza teria amenizado muito as críticas e essa pressão toda da torcida, que está muito em cima também dos jogadores. Eu não acho que os jogadores sejam os principais culpados, porque eu acho que eles estão realmente sentindo a pressão e estão muito mal tecnicamente pelo fator psicológico. Como eu disse no vídeo anterior, eu repito, acho que é um problema que começou tático por causa do físico, e aí hoje é técnico por causa do mental. E aí, claro que o físico não importa tanto mais, mas ainda assim o Flamengo não está na ponta dos cascos e muito menos o tático está surtindo o efeito desejado, né, como o Filipe espera. Mas o que mais importa é o mental. E aí, até alguém perguntou isso aqui, como é que está o mental do Filipe? Porque ele se mostrou naturalmente muito abatido depois da coletiva na derrota para o Lanús, na perda da Recopa. Muito abatido mesmo, até chegou a dizer que foi um grande jogo e não foi, isso foi muito criticado por isso. Aqui ele até se justificou, o Júlio Miguel Neto fez uma pergunta, foi quase uma conversa com ele, né, que ele respondeu, depois perguntou de novo e não sei o quê. E aí o Filipe demonstrou que parece estar um pouco melhor e mais humilde, que eu acho que o mais importante é isso. Mais humilde. Ele falou como torcedor, falou do respeito que ele tem pela torcida, pelo escudo, pela instituição. Ele falou de uma forma muito mais que admite que erra, que se sente muito quando erra, e não só quando erra, mas quando perde, como ele estava realmente muito abatido. Então eu acho que acende ali uma nova luzinha de esperança para o Filipe Luís, que muda um pouco aqui o teor do meu vídeo. Mas eu ainda acho que o Filipe Luís talvez não tenha mais condição psicológica, porque, é claro, uma goleada de 8-0 e tal, mas uma goleada de 8-0 no Madureira ainda não quer dizer nada. Vamos ver como é que o Flamengo vai jogar, e aí toda a expectativa, ele falou que o Flamengo tem que entrar 100%, tem que entrar 1000%, fazer um jogo perfeito para ganhar do Fluminense, e ele mostrou que está dando muita importância para esse jogo contra o Fluminense mesmo, essa final. O Fluminense é a pedra no sapato dele e do Flamengo. Perdeu, acho que foi o time que mais ganhou do Filipe Luís, foi o Fluminense, foram 3 derrotas, se não me engano, se não foram mais, eu lembro de 3. A história, a grande questão aqui é, se ganhar do Fluminense jogando razoavelmente bem e for campeão carioca, eu acho que vai atenuar. Mas se perder do Fluminense vai ser um caos. E aí a questão, cara, porque o carioca é o mais importante? Não, não é isso, não é que o carioca é o mais importante. Não é que a Recopa é o mais importante, isso você tem que entender, isso que eu quero deixar muito claro aqui pra você, antenado. Não é que a Recopa, a Supercopa, o carioca, porque perdeu, jogando mal. Não é o agora. A pressão da torcida acho justa, ele próprio realmente admitiu isso, que é justa, que é válida, ele concorda até, se colocou como torcedor para fazer essa avaliação. A questão é, ele tem condição de deixar o Flamengo melhor psicologicamente para o restante, para a sequência? Porque realmente importa, que é Brasileiro e Libertadores, que o Flamengo vai defender seus títulos. Brasileiro já começou, o Flamengo começou muito mal. A grande questão é essa aí, o grande ponto. O Brasileiro já começou, a temporada foi muito ingrata. Aí que está agora o X da questão. O início de temporada é início de temporada que pune um time que foi campeão de tudo praticamente, menos da Copa do Brasil e dos 2 mundiais. Mas ganhou tudo, tirando essas coisas. E estava lá jogando dia 17 de dezembro contra o PSG, que foi até para os pênaltis, prorrogação pênalti lá no Catar. Teve menos tempo de férias, quase não teve pré-temporada. Erraram de voltar contra o Fluminense, contra o Vasco no Carioca, ia ser rebaixado, de jogar aquele negócio lá de rebaixamento, playoff de rebaixamento. Não sei se erraram. Tem gente que acha que errou, pode ser que erraram sim, que deviam ter mantido o time sub-20 até o final, até realmente, enfim, mesmo que não classificasse, mesmo que disputasse o playoff de rebaixamento, apesar da torcida obviamente não concordar com isso, foi uma ordem do BAP, diretamente do BAP, voltar com o time principal naquele clássico, mesmo sem ter tido pré-temporada. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque foi ingrato realmente
o Flamengo voltar e tal. Mas o que o Felipe Luiz devia ter feito se ele tivesse um pouco mais de experiência, se ele tivesse outras formas de jogar? É a mesma coisa que eu falo no ano passado, que eu falei no ano passado, quando ele mesmo falou da derrota para o Fluminense, para o próprio Fluminense, quando estava voltando de data FIFA, os jogadores vieram de tudo que é lugar, jogadores convocados. O jogo, se não me engano, foi o anterior contra o Fortaleza também, que perdeu entre o duelo do Racing, entre os dois jogos contra o Racing, não foi na data FIFA, foi entre os jogos contra o Racing pela Libertadores, que o time estava claramente ali desgastado, era só, né, jogar de uma forma mais reativa, mais simples, mais objetiva, mais pragmática. E o Flamengo não é crime jogar assim, entendeu? O problema é exatamente esse, o Felipe sempre querer jogar, até o Mauro César falou isso, dá aquela assinatura dele sempre de jogar daquela forma, marcando alto, marcando pressão, aí quando não tem a marcação pressão, tem que jogar construindo, não perdendo a bola, o Felipe não quer que perca a bola, não quer que arrisque, aí o Flamengo não tem jogada de fundo, o Flamengo não tem quase chutes de fora da área, são poucas opções e que não vem abrindo as defesas adversárias. Esse é o grande ponto. O Felipe poderia ser mais maleável, como eu falei, ter outras formas de jogar, como o próprio ídolo dele, a referência dele, que ele diz ser o Jorge Jesus, chegou falando em 2019, que tem que ter várias formas de jogar. Eu já critiquei isso ano passado, nesses dois jogos especificamente, que poderiam ter custado o título brasileiro do Flamengo, essas derrotas para Fortaleza e Fluminense, e continuo falando isso. Então, assim, como eu disse, o Flamengo começou mal por causa da parte física, baseada na parte tática, e depois ficou a parte técnica e a parte psicológica que prejudicou todo o resto. O Felipe vai ter condição de reverter isso? Tomara que tenha. Eu torço para que ele continue, eu torço para que o Flamengo não o demita, que mantenha um trabalho sólido, que o Flamengo volte a navegar nas águas tranquilas, que até é raro, né? O Flamengo todo ano tem crise, ano passado também teve crise, todo ano tem crise. Só que eu não sei se eu acredito nisso. O BAP está cobrando isso, né? A gente tem ouvido as notícias, o próprio Mauro César noticiou isso, a Raíza Simplício noticiou isso, que a diretoria do Flamengo, o BAP especificamente, não só o Boto, que é o chefe do departamento de futebol, estão cobrando do Felipe Luiz. Assim, Felipe, a gente está te dando chance aqui de você fazer, a gente não vai interferir na escalação, não vai interferir no seu trabalho, a gente está perguntando aqui se você consegue, e que está perfeito, tem que ter cobrança. O Felipe não é o chefe é o Boto e o próprio BAP, que é o presidente. Se você consegue ter outras formas de jogar. Me lembra muito o Fernando Diniz em 2024, e ainda foi campeão da Recopa naquela oportunidade. Estava jogando muito mal com o Fluminense, ele quase rebaixou o Fluminense antes de ser demitido. O Mano fez uma campanha salvadora quando assumiu. Uma campanha, acho que de G4, G5, para tirar o Fluminense da zona de rebaixamento. Praticamente estava certo o rebaixamento, que o Diniz deixou em último, mas enterrado em último. O Diniz estava tão assim, cego pelas convicções dele, não é isso, ele não enxergava um palmo na frente do nariz, que teve que demitir. Então o Boto está certo em cobrar, tem que chegar. E aí, Felipe, vai ter pode jogar de outra forma? Tem alguma alternância? Está vendo que não está dando certo isso? E aí não é só a escalação, o amor pelo Plata, manutenção do Samuel Lino como titular, não é só isso. É principalmente a forma de jogar, essa forma que ele assina, como diz o Mauro César, ele tem que ter essa assinatura, tem que ser autoral. Eu espero muito que o Felipe Luiz consiga dar a volta por cima, mas eu não sei se ele é capaz de fazer isso. O Flamengo não está jogando nada nesse início de temporada. A pressão é exagerada? Não sei, porque perder e jogando mal com o melhor elenco da América, como ele mesmo diz ser, eu acho realmente complicado. É isso, Antenado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Valeu demais se você apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil. Tamo junto, hein? Aqui torcemos sem parar. Valeu, fui!